paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, estamos em mais um devocional. Eu sou o pastor Alexandre e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, verso 11, que diz assim: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre vencem na guerra, os sábios nem sempre possuem alimento, os prudentes nem sempre alcançam a riqueza, os instruídos nem sempre possuem prestígio, porém o tempo e a oportunidade alcançam a todos. Queridos, essa é uma palavra que ela vai de encontro, muitas das vezes, a determinadas certezas que vamos construindo com o passar dos anos, certezas que não são as certezas do reino de Deus. Nós vamos vendo que a dinâmica do reino de Deus, ela é uma dinâmica diferente. O reino de Deus, ele segue a sua própria dinâmica. Nós vamos vendo que nos últimos dias nós temos visto isso acontecendo. A dinâmica do mundo, ela sendo levada para dentro das igrejas, como se fosse verdadeiramente, como se fosse algo que expressasse verdadeiramente aquilo que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. É interessante, por exemplo, o sistema do trabalhar de Deus, a forma de Deus se mover nas coisas e nas nossas vidas, nas circunstâncias e nas situações. Nós vamos vendo também, nós aprendemos também, queridos, que da mesma maneira, por exemplo, como eu recompenso um vendedor que teve uma venda fantástica, não pode ser a mesma forma como eu recompenso, por exemplo, alguém que por exemplo, tenha, às vezes, algum desempenho aparente, na minha opinião, porque Deus, ele não mede como mede o homem, Deus não vê como vê o homem, Deus, ele se movimenta, avalia de uma forma totalmente diferente. Se não fosse assim, Deus não teria escolhido Davi como rei de Israel. Deus não teria escolhido Davi, porque a palavra fala em 1 Crônicas, capítulo 17, lá no verso 17, lá em 1 Crônicas, o Senhor, ele fala que Davi estava por detrás do curral das ovelhas. Fala que Jessé, que era o pai de Davi, ele se referia ao seu filho Davi como menor, no sentido de menor valor dos seus filhos. Então, aquele de menor valor dos seus filhos, aquele que diante dos olhos dos outros, inclusive dos seus irmãos, isso te lembra alguma coisa? Aos olhos dos seus irmãos, talvez não tinha tanto valor, mas Deus lhe buscou por detrás do curral das ovelhas para mostrar que a dinâmica do reino de Deus, ela é uma dinâmica diferente. O maior, aquele que quer se tornar maior, que seja menor. Aquele que quer ganhar, que aprenda a perder. Aquele que quer ter a vida eterna, que aprenda a morrer para si mesmo todos os dias. A dinâmica do reino de Deus, ela é uma dinâmica totalmente diferente. E aqui nesse texto, o Senhor, ele vem falando por meio de Salomão. Salomão foi um homem realmente muito usado por Deus nessa área da sabedoria, né? E a palavra, ela vem nos falando, ele escreveu ali, foi inspirado por Deus para escrever o livro de Cantares de Salomão, onde no livro de Cantares ele estava, um jovem, cheio de vida, cheio de vigor, apaixonado pela Sulamita, ainda não tinha tanta sabedoria. No livro de Provérbios, já alcançando a meia-idade, um homem que já não era mais tão novo, mas também ainda não era tão mais maduro. Ele estava no nível de maturidade que ele nos passa grandes lições de vida. E num terceiro momento, Salomão, já no final da sua vida, dizendo vaidade, ou seja, nem tudo aquilo que eu pensava ser tão útil para a minha vida, verdadeiramente é tão útil. E dentro desse contexto, desse entendimento, desse crescimento e amadurecimento que Salomão teve, nós vamos ver aqui em Eclesiastes 9:11, que ele diz, olha, nem sempre os velozes vencem a corrida, nem sempre os fortes vencem a guerra, nem sempre os sábios eles têm alimento, nem sempre os prudentes são mais ricos, nem sempre os instruídos têm mais prestígio, mas o tempo e a oportunidade
Deus permite que aconteça a todos. Ei, uma palavra de vida para você. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas o Senhor, Ele diz nessa palavra que há tempo e oportunidade para todos. Existem momentos da nossa vida que parece que nós perdemos, nós não entendemos o tempo, nós não entendemos o tempo, não entendemos o modo como as coisas estão acontecendo, mas essa palavra, Ele fala que o tempo e a oportunidade Ele dá para você, Ele dá para mim, Ele dá para todos. E algumas lições que eu tirei aqui. A primeira lição desse texto: nem tudo tem obrigação de dar certo. Veja bem, só tem obrigação de dar certo aquilo que está dentro do propósito de Deus. Porém, nem tudo aquilo que dá certo, olha só, eu posso estar fazendo alguma coisa que esteja dando certo, mas que ainda assim esteja fora do propósito de Deus, fora da vontade ou da dinâmica do reino de Deus. Entendeu isso? Conseguiu entender no teu espírito aí? Em nome de Jesus. Provérbios 19, 21, o Senhor, Ele nos diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. É o propósito de Deus que prevalece. Então o que tem obrigação de dar certo é o que está dentro do propósito. Só que nessa passagem, ele diz assim: olha, nem sempre os velozes vencem a corrida, nem sempre os fortes vencem a guerra. Nem sempre isso acontece. Então nós vemos aqui de forma clara que nem tudo tem obrigação de dar certo. Talvez eu e vocês olharíamos para um homem muito forte, né? Esse cara vai vencer a guerra, e quem venceu a guerra foi Davi. Talvez nós possamos olhar aqui a figura de um homem ligeiro, não, esse cara vai vencer a corrida, e na realidade às vezes quem venceu a corrida não foi o homem ligeiro, foi o outro homem. Por quê? Porque a nossa forma de ver, de premiar, de recompensar, de avaliar o homem ou as circunstâncias é diferente da maneira de Deus. Por isso eu não posso levar, por exemplo, para dentro da minha vida espiritual, uma forma de avaliar de uma empresa. Eu não posso fazer isso, porque o reino de Deus é um reino que ele trabalha segundo a justiça que é do alto, e não a justiça dos homens. Você está entendendo isso? Então, é a justiça que vem do alto. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o reino de Deus, ele se movimenta de uma forma diferente. O reino de Deus, ele se movimenta de uma forma peculiar. Então, nem sempre é o valente que vai vencer a guerra. Nem sempre é o ligeiro que vai conseguir vencer a corrida. Nem sempre, queridos. Então, a primeira lição que eu quero dar para você aqui, compartilhar com você, é que nem tudo tem obrigação de dar certo. Só tem obrigação de dar certo aquilo que está dentro do propósito de Deus. O que está dentro do propósito de Deus, isso sim, tem a obrigação de dar certo. Por exemplo, eu quero ler também Mateus 18:8, que ele diz o seguinte: se a sua mão ou seu pé te fizerem tropeçar, corte-os e joga-os fora. É melhor entrar na vida mutilado, aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. Veja bem, por que eu estou lendo essa passagem? Porque talvez na nossa visão humana, na nossa visão, entre aspas, empresarial, de tudo bonitinho, no seu lugar, direitinho, ei queridos, talvez na nossa visão está tudo organizado, talvez aquilo que está tudo organizado não está atendendo o propósito. Veja bem, porque nessa palavra, quando Jesus ele fala assim, é melhor você herdar o reino, mas sem um olho, é uma figura, ele usa essa linguagem, sem o olho, sem o pé, enfim, ele nos dá uma orientação de que nem sempre a maneira perfeita que eu espero, que eu construo, é a maneira que eu vou herdar o reino dos céus. Não é, queridos, às vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas, às vezes eu preciso, e eu vou lhe dizer de forma clara, como ele diz em Mateus 11:12, que o reino de Deus é tomado por esforço. Existe uma medida de sacrifício para que possamos herdar o reino. É diferente de herdar a salvação. A salvação não me custa nada, mas o reino de Deus ele vai me custar tudo. O reino de Deus ele vai me custar sim sacrifício de algumas coisas. E é interessante que eu quero o reino de Deus na minha vida, mas às vezes eu não quero pagar o sacrifício. Então é necessário que nós tenhamos esse coração de nos dispor a nos sacrificar naquilo que for necessário, para que a palavra de Deus ela possa se cumprir nas nossas vidas, amém?
Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho. Mas se morrer, ele dá muito fruto. E você nasceu para frutificar. Você nasceu para frutificar numa dimensão de entendimento muito maior do que simplesmente um fruto de produção por si mesmo. Não, querido. A produção, ela é resultado, porque a palavra fala também em Filipenses 2,12, que o querer e o efetuar, quem opera em nós é Cristo. Cristo opera o querer e o efetuar. Então, quando eu estou em Cristo, Ele vai operar em mim novas vontades, novos desejos, novas verdades. Na realidade, a verdade, a antiga e única verdade, Ele vai operar na minha vida e na sua vida. Mas isso depende de eu estar nele, de eu estar verdadeiramente nele, em comunhão com Ele. Amém, queridos? E aqui, então, a primeira lição: nem tudo tem obrigação de dar certo. Tá certo? Nem tudo, somente aquilo que está dentro do propósito de Deus. Segunda lição: Deus tem sempre os seus improváveis. Sempre Deus tem os seus improváveis. A dinâmica do reino de Deus, ela tem um sistema de recompensa diferente do sistema de recompensa humano. Veja bem, guarde isso no seu coração. Tem um sistema de recompensa diferente. Veja bem, o homem, ele atenta apenas para a aparência, aquilo que os seus olhos conseguem perceber ou enxergar. Mas como diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso número 7, devemos viver por fé e não por vista. Cada um deve andar na dimensão da fé que o Senhor concede ou que alcançou conforme a sua entrega ao Senhor, a sua comunhão, a sua vida com Deus. Amém, queridos? E não segundo simplesmente a uma dimensão que muitas vezes nós acabamos vendo, que as pessoas, elas acabam recebendo sobre si na sua vida, vivendo uma dinâmica de recompensa que não é a dinâmica de recompensa do reino. Veja bem, em 1 Samuel 16:7, o Senhor, ele diz a Samuel: não considere a aparência nem a altura de Davi, aqui ele está falando do irmão de Davi, né? Pois eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então veja bem, por isso que em Eclesiastes 9:11, nem sempre o ligeiro vence a corrida, nem sempre o forte vence a guerra, porque o homem, ele vai olhar, não, ele está fazendo isso, então ele merece. Não é esse o sistema de recompensa de Deus. O sistema de recompensa de Deus, ele é por revelação, ele é por sabedoria, por entendimento. Não é, presta atenção, queridos. Isso é muito importante que você entenda, porque o sistema de recompensa do reino, ele fala que não é dos valentes a guerra. O que ele quer dizer com isso? Porque no sistema humano, o que eu diria? Que o valente merece ganhar a guerra. No sistema humano, eu diria que o ligeiro merece vencer a corrida. Isso é uma forma de ver humana, é uma forma carnal de observar as coisas. Carnal de observar as coisas. Mas Deus, ele mostra aqui que Deus tem sempre os seus improváveis. Em Lucas 17:20, ele fala que o reino de Deus não se revela e nem se manifesta com a aparência exterior. O reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, mais uma vez, o Senhor, ele vem quebrando aqui a forma padronizada do homem enxergar as coisas, de que não é conforme eu consigo, não é conforme, por isso que Deus sempre terá os seus improváveis, Deus sempre terá os seus elementos surpresa, Deus sempre terá aquele que está lá por detrás do curral das ovelhas, que ninguém vê, ninguém observa, ninguém está atentando para ele. E Deus pega esse homem, pega essa mulher e levanta diante dos homens para confundir a sabedoria dos sábios, para confundir a inteligência dos inteligentes, porque Deus, ele é assim. Deus, ele trabalha de uma maneira como é a maneira dele trabalhar e não a nossa maneira de trabalhar. Amém, queridos? Então mude a sua ótica. Se eu pudesse te dar um conselho hoje, mude a sua ótica. Não se permita ser contaminado ou ser influenciado por uma dinâmica de recompensa ou por uma ótica que não é a ótica dos céus. Uma ótica que é uma ótica simplesmente aparente. Não é assim. É o que está escrito aqui. Ele diz aí ainda, em Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos melhores que os vossos pensamentos. Mateus 20:16 fala que assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Olha só que contradição com a maneira de enxergar, com o aparente. O aparente não diz nada disso. O aparente não, o primeiro é o primeiro, olha lá, ele fez isso, ele fez aquilo, ele conseguiu. Não, querido, se desfaça dessa forma, peça a Deus, Deus, me perdoe por ter percebido, por ter olhado dessa forma, por ter tido um entendimento equivocado, porque Deus ele vai te dar entendimento. O entendimento é um processo, amém, queridos? A terceira ideia, a terceira lição que temos desse texto aqui: Deus não nos trata de acordo com os nossos resultados aparentes. Ouviu bem você? Deus não nos trata de acordo com os nossos resultados aparentes. Deus não trabalha de acordo com as expectativas limitadas dos homens acerca do seu próximo. Que coisa tremenda, que coisa forte. Porque veja bem, a expectativa dos velozes é que eles vençam a corrida. A expectativa que eu gero de uma pessoa veloz é que ela vença a corrida. A expectativa que eu gero de um homem forte é que ele vença a guerra. A expectativa que eu gero de um homem sábio é que ele tenha sempre alimento. A expectativa segundo esse texto, a expectativa que eu gero dos prudentes é que ele alcance riquezas. A expectativa que eu gero dos instruídos, dos homens de conhecimento, é que eles tenham prestígio. Ou seja, Deus não nos trata segundo resultados aparentes. Não é de acordo com aquilo que aparece. Deus tem uma forma insondável de conseguir avaliar a cada um de nós. Deus ele tem uma forma ímpar, uma forma especial. Você é especial para Deus por aquilo que você é. Veja bem, aquilo que você é dará frutos segundo o propósito de Deus, porque ele fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 4, ele fala que ele distribui a manifestação do Espírito, e aí quando ele distribui os dons, os talentos, aquilo tudo, quando ele distribui para aquilo que for útil para ele, não para aquilo que for útil para o seu trabalho, não para aquilo que for útil para a sua organização, seja profissional, seja eclesiástica, não é para isso, é para aquilo que for útil para Deus. É por isso que ele distribui a manifestação dos dons. É para aquilo que for útil para ele, somente para ele. Ou seja, não existe como homem mensurar ou medir. Não há uma forma de mensurar. Como é que alguém vai mensurar? Veja bem, Provérbios 20, verso de número 24. Ele diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderá, pois, o homem entender o seu caminho? Se Deus ele fala que nem o próprio homem entende o seu próprio caminho, como que alguém vai conseguir, vai tentar avaliar o seu caminho? Olha só, vai tentar medir o seu caminho, talvez por um resultado aparente que você esteja dando. Veja bem, ou seja, é muito mais do que isso. É muito mais, não é simplesmente um resultado aparente. É claro que é muito bom quando as coisas fluem e tal, mas a gente precisa entender, como ele fala em Marcos 4, 26, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente na terra e vai dormir. Passa a noite, passa dia e não sabendo ele como, aquela semente brota e aquela semente cresce. Ele não precisou ficar falando cresce, 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 cresce. Ele não falou isso. Queridos, pelo amor de Deus, nós precisamos entender isso. Você não precisa lançar a semente no campo e falar para o trigo, falar para o milho, para o trigo. Você não precisa, olha, cresça, cresça, cresça. Não é isso. É apenas precisa ter alguns cuidados. Você vai lançar e você vai cuidar com amor, você vai cuidar com carinho, e aquilo vai crescer de forma natural. Em 1 Coríntios capítulo 3 também ele fala isso, no verso 8, capítulo 2, verso 7, ele vem falando também sobre essas coisas.
porque Apolo semeou, né? Paulo semeou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então todo o crescimento que você consegue explicar é porque é gerado por você e não por Deus. E detalhe, tudo aquilo que é gerado por mim eu tenho que sustentar. E aí qual é o problema? Qual é o problema de eu ter que sustentar alguma coisa que eu mesmo gero? Porque aí vem a fadiga, vem o cansaço, vem o desânimo, vem a tristeza. Sabe por quê? Porque nós não aguentamos essa carga, porque essa missão de dar o crescimento não é nossa, é de Deus. Nós vamos fazer o nosso melhor, como diz em Eclesiastes 9, verso 10, em tudo quanto colocar as tuas mãos para fazer, faça conforme todas as tuas forças. É assim que acontece. É fazer conforme toda a minha força. E aí, como uma forma natural, é claro, eu vou cuidar com toda a minha força, eu vou amar com toda a minha força, eu vou fazer com toda a minha força, mas eu não posso querer mensurar isso. Veja bem, eu não sou Deus, você não é Deus, ninguém é Deus, ninguém pode querer tomar um papel de Deus. É a mesma coisa de querer tomar um papel de julgamento de alguém. Ninguém pode fazer isso. Nós não somos juízes. Não podemos nos colocar no papel de Deus. Amém, queridos? Essa palavra é uma palavra tremenda, muito forte. Então, a terceira lição que temos é que ele não nos trata segundo os resultados aparentes. A quarta lição, Deus trata cada um de acordo com o seu próprio propósito. Veja bem, Deus trata cada um de acordo com o seu próprio propósito. Então a pior coisa que podemos fazer é padronizar as pessoas, é uniformizar as pessoas. Não, cada um deve trabalhar segundo o seu próprio propósito. Amém, queridos? E nós vamos ver em Eclesiastes capítulo 8, verso 5, que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo de todas as coisas, né? Em 1 Coríntios 12, 7, como eu falei, fala que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então é visando o bem comum. Então cada um de acordo com o seu propósito, visando o bem comum. Amém, amados? Visando o bem comum. E a quinta lição que tiramos desse texto, Deus nos trata de acordo com a renovação do nosso entendimento. Romanos 12, 2, ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Olha só, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, qual é a recompensa que Deus fala nessa palavra? É experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a recompensa. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a recompensa. Mas o que eu preciso fazer para experimentar essa recompensa? Eu preciso transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a recompensa que Deus nos dá é de acordo com o entendimento que eu alcanço. Você conseguiu entender isso no seu espírito? Então, a recompensa que Deus dá para mim e para você é de acordo com o entendimento e não de acordo com resultados aparentes. Entendeu isso? Tá certo? Então ele diz assim, ó, não se amoldem ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente. Para qual a finalidade de ser transformado na renovação da mente? Provar, experimentar, desfrutar, usufruir, aproveitar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, que palavra maravilhosa! Então, a recompensa de acordo com o sistema do reino, veja bem, de acordo com o reino de Deus, com o governo do reino de Deus, é uma coisa, é de acordo com o meu entendimento, e não de acordo com o que eu vejo, e não de acordo com o que os outros veem, não de acordo com aquilo que vai trazer alguma... Não, pô, olha lá, ó. Por exemplo, o sistema do mundo, o sistema empresarial, ele diz o seguinte, que um homem bem-sucedido, ele está com um carrão novo, né? E muitas vezes vemos isso nas igrejas também, não. Um homem abençoado, ele tem um carrão zero, arrebentando. Claro, graças a Deus, né? A gente pode... Querido, mas você vai alcançar essas coisas pelo seu trabalho, pela sua dedicação, é porque você está trabalhando, está correndo atrás, e não por causa de outras coisas. É claro que Deus ele pode abençoar quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, da forma que Ele quiser.
Mas veja bem, Deus seria muito injusto com aqueles que trabalham, muito injusto com aqueles que ralam, né? Se, poxa, não, vai ser só dessa forma, não, queridos. A graça, a definição de graça no hebraico é hem, e essa definição de graça no hebraico, ela significa o seguinte, eu vou te dar um exemplo, eu devo 100 reais, vou te dar um exemplo, devo 100 reais, aí a pessoa, né, a pessoa a quem eu estou devendo pergunta assim para mim, Alexandre, quanto é que você pode pagar? Eu falo para ele, olha, eu posso pagar 20, vou dar um exemplo qualquer, eu posso te pagar 20, aí ele falou, ok, você me dá os seus 20, veja bem, você me dá os seus 20, poxa, mas aí você pode me perguntar, poxa, mas ficou sobrando ainda faltam 80, você ainda deve 80, mas aí você pagou 20, foi o máximo que você pode fazer, aí você faz não, tá bom, o máximo que eu posso fazer, com toda a minha força, é pagar 30 nesse momento. A graça, ela vai completar aquilo que você não pôde fazer com todas as tuas forças. Você está entendendo isso? A graça, ela vai fazer aquilo que você não pôde fazer com as tuas forças. É isso que a graça significa no original, no hebraico. É isso, a graça, ela não substitui as nossas responsabilidades. A graça, ela não substitui isso. E nós precisamos entender e fluir no Espírito Santo, entendendo que as recompensas, o sistema de recompensa do mundo, ou o sistema de recompensa empresarial, ele é diferente do sistema de recompensa do reino de Deus, né? Do sistema, da forma como Deus trabalha. Às vezes ele pega o último e faz tornar o primeiro. Às vezes ele pega aquele que é desprezado e torna ele verdadeiramente alguém segundo, né? Com visibilidade. Por quê? Porque aquela pessoa, existem alguns outros atributos, algumas outras coisas dentro daquela pessoa que interessam para Deus e que aquela pessoa teve uma transformação diferenciada. Ou seja, o padrão cartesiano, pragmático que eu e você aprendemos e fazemos, e ele é importante no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ele é muito importante. Deus, ele não é injusto, como diz em Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus, ele não é injusto, né? Ele nunca será injusto. Mas nós precisamos entender os princípios do reino. E eu quero encerrar essa palavra, querido, dizendo para você essas 4 lições. Nem tudo tem obrigação de dar certo. Deus tem sempre os seus improváveis. Segunda lição. Terceira lição. Deus não nos trata segundo os nossos resultados aparentes. A 4ª lição. Deus trata cada um segundo, de acordo com o seu próprio propósito. E a 5ª lição. Deus nos trata de acordo com a renovação do nosso entendimento. As recompensas do reino, elas têm relação com o nosso entendimento, com a maneira, com o andar que nós entendemos em Deus. Amém, queridos? Conforme ele diz em Romanos 12, verso número 2, para que você possamos provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Shalom. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.